Boa noite, queridos ouvintes do Hub do Mercado. Estamos aqui mais uma vez com mais uma temática de muita relevância. Como vocês sabem, a gente sempre está trazendo o ecossistema de negócio para o debate, sempre trazendo para cá a reflexão sobre o mercado em variadas temáticas. E hoje nosso episódio é voltado para o segmento de óticas, segmento óptico. Tem várias terminologias, né? A gente vai se adaptando com quem vai conversar com a gente nessa noite. E nós estamos aqui com duas pessoas que representam o segmento patronal desse segmento óptico, que é o seu Luiz Sakamoto e a Priscila Pires, representando não só quem tem sua loja, que tem a sua loja que vende, né, diretamente para o cliente, né, para o usuário, como também o sindicato patronal que reúne os empresários do segmento e que é quem norteia como você deve atuar corretamente, que é um norte, né, que é a referência de orientação para o empreendedor nesse segmento. Boa noite. Muito bom estar com vocês dois aqui. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí agora, a primeira coisa, né, é conhecer os nossos convidados. A gente queria muito que você se apresentasse. Pode começar, seu Luiz Sakamoto. Bom, boa noite. Eu me chamo Luiz Carlos Sakamoto. Eu represento a comissão, é um conselho que existe no sindicato, que é o Sindiótica do Maranhão, tá? E também sou lojista também, né? Priscila. Eu me chamo Priscila Pires. Tenho a Ótica Pitos, localizada lá em Passo do Lumiar. Sou técnica em óptica e contatóloga também. Pois é, gente. É importante a gente refletir. Quando a gente fala no segmento de óptico, a gente pensa, será que muitas pessoas acham que falar de ótica é só falar da loja que vende o óculos? O segmento de óptico é muito mais amplo. Então, hoje, justamente, nós trouxemos para o debate, assim como nós já trouxemos o pessoal da moda, o pessoal da beleza, da tecnologia, hoje nós trouxemos o ramo óptico. Então, eu queria muito conversar com vocês, nesse primeiro momento, seu Luiz, sobre... Mostra para a gente apresentar para o nosso ouvinte, viu, Priscila? Como é o ecossistema? Onde é que nasce, seu Luiz? Normalmente a gente só sabe quando a gente consulta com um oftalmologista, a gente vai na loja e compra o óculos, mas a gente não sabe lá atrás. Onde é que nasce? É na fábrica? É no representante comercial? Qual é a trajetória que um óculos desse que a gente compra lá na ponta no lojista, onde é que nasce? Qual é o ecossistema de negócios que permeia e faz esse óculos chegar até o cliente? Você pode nos explicar? Sim, vamos lá, né? Vamos começar com as armações, né? Nós temos armações que são de acetato, certo? Que é um produto químico feito de borracha, tem plasticidade, e tem as de metal, certo? Hoje, para você adquirir essas armações, certo? A gente tem os representantes, né? Então, com a divulgação, a quantidade de armações são inúmeras, tem umas que são de qualidade bem inferiores, né? E a gente, que somos lojistas, tem um conhecimento e a gente procura uma armação de qualidade melhor, certo? A gente liga para os representantes, eles vão fazer a visita na nossa empresa, cadastra CNPJ. Hoje em dia, os representantes dessas marcações de armações, eles batem foto até da frente da sua empresa, né? Porque eles querem saber se aquele ponto é existente. Né? Se está ali mesmo, não é só questão do CNPJ e da inscrição, tá? Mas se aquele ponto existe. A preocupação do fabricante para saber se aquela armação dele está sendo bem atendida e entregue ao consumidor final, né? E também nós temos as lentes, né? Que também já vem dos fabricantes que distribuem, os representantes distribuem aos distribuidores. A gente tem hoje aqui no Maranhão, aqui em São Luís, alguns distribuidores de lentes, né? Que algumas são feitas de resina, essas coisas tudinho, né? Então, começa aí, tanto na armação como também nas lentes, né? E Priscila, você que também tem uma loja e trabalha diretamente com o fornecedor, hoje nós temos os nossos ouvintes, muitos empreendedores, pessoas que talvez não tenham ótica ainda, mas que tenha vontade de trabalhar nessa área. Então, nesse ecossistema, quais outros atores tu percebe pela tua vivência por ser uma empresária do segmento? Além do que o Sakamoto falou, além da fornecedores, né,
fábrica de lentes e também de armações, nós também trabalhamos com lentes de contato. No caso, as óticas que têm profissionais, no caso, contatólogos, né, que tem aquela responsabilidade com a saúde dos olhos também, viu? Vocês trabalham com fabricantes daqui do Maranhão ou vocês também trabalham com fabricantes de outros estados? Nas armações, o que vocês recebem vem também de outros estados ou é só do Maranhão? Não, vem de outros estados. Olha, por exemplo, nós temos o estado de Minas Gerais, né? Que atende as armações, principalmente daquelas de metais. Há alguns consumidores reclamam, né? Porque gostam daquelas armações douradas. Mas por que oxidou? Eu sempre digo aos clientes, ao consumidor final, certo? São Luís é uma ilha, então tem um mar ao redor, tem um salito que vai oxidar. Minas Gerais é diferente, né? Não tem o mar, então assim, as armações são preparadas para uma duração ali de 1 ano, né, no rosto do cliente. Em Minas diz que Belo Horizonte é a capital das montanhas. Nada de mar por perto. Também tem isso, né? Então, assim, tem essa sequência de armações de boa e também dos fabricantes, né? Hoje, no mundo inteiro, nós temos mais conhecidos, são 3 fabricantes. Eu sempre digo que a Roy é japonesa, né? Um fabricante que domina o mercado bem, né? Nós temos a Zeiss, que a gente chama de alemão, e a Varilux, que é americana, né? Então, assim, são lentes de qualidades bem superiores, né? Que atendem uma questão da aproximação e definição da visão, certo? Eu sempre costumo dizer que as pessoas que não são usuários vivem num mundo hoje contaminado, né? Então, a gente, quando está sem um óculos, a gente não tem qualidade de visão. Sim. E quando a gente coloca o óculos, né, que está ali no grau da receita prescrita pelo médico, a gente vê uma qualidade melhor. Então, nessas questões de lente, tem esses fabricantes. Aí tem outros fabricantes também, de qualidade um pouco mais baixa, para atender um público mais da parte da classe média, da classe baixa também. Então, e isso aí a gente vai explicando ao consumidor final que eles não têm esse tipo de conhecimento, que às vezes ficam perguntando, mas por que tal lente é mais cara do que essa? Eu fui numa ótica e eu pesquisei e foi mais caro. Então, assim, hoje o nosso ramo óptico, né, os lojistas, os empresários estão muito preocupados em ensinar ao público como deve ser o tipo de lente que ele vai estar usando. Então, a seriedade do segmento é muito grande, né? Inclusive, Priscila, tu sempre fala sobre essa questão, né? Que pelo que eu estou percebendo, faz parte do ecossistema, então, o oftalmologista, né? Com certeza. Porque é ligado à saúde, né? Da visão, né? Então, o oftalmologista está diretamente conectado com esse trabalho, porque importantíssimo essa orientação, esse vínculo. Então, vocês dialogam muito com os médicos? Como é que funciona? Com certeza. Normalmente, nós temos ali conhecimento de alguns oftalmologistas, né? E indicamos nossos clientes. Para quê? Para que aquele paciente, ele não faça só aquela consulta básica que é do grau, né? Ali o oftalmologista, ele vai examinar muito além daquele grau, ele vai ver se realmente aquela pessoa tem uma diabetes, que é a retinopatia diabética, se tem glaucoma. Então, existe muito antes do grau do óculos, né? Então, ali, por isso que existe a necessidade de um profissional. Porque, às vezes, eu só quero consultar para passar o grau do meu óculos, só que ali aquela pessoa não sabe as patologias que ela tem. Aí é que tá, que eu sempre falo, Rosângela, eu acho que tu já até gravou. Porque a lente do óculos que você usa não é simplesmente algo só para você enxergar. Ali é qualidade para sua visão, né? Ali é responsabilidade para sua saúde, tá? Então, nesse ecossistema, a gente pode inserir também o técnico em óptica, né? Em óptica, né? Que, inclusive, nós podemos até ouvir do seu Sakamoto. Fale para nós, seu Sakamoto, para quem nos escuta. Tem uma legislação que obriga, que cobra que o lojista tenha
esse profissional na casa, não tem? Sim, é lei federal até, Sim. e é antiga, de 1932 e 34, né? Só que está ali, adormecida ali, bem esquecida, mas a gente está tentando hoje conscientizar os consumidores final a importância do técnico óptico, né? Quais são as funções e a finalidade de ter um técnico óptico dentro da loja? Que a legislação hoje ela diz isso. Existe além da lei federal, hoje também existe a lei estadual. Né? E começou lá em Goiás, foi aprovado, já foi sancionado, já começou a vingar em abril agora que passou, certo? Essa questão da obrigação do técnico óptico dentro do estabelecimento Sim. óptico, justamente por causa da preocupação com o cuidado da visão. Sim. Porque as lentes são feitas de resina, o cliente fica perguntando, pô, mas qual é a validade, né, dessa lente, desse óculos? Tem uma validade? Porque quando a gente faz o pedido junto ao distribuidor, não vem escrito naquela caixinha como a gente costuma ver, né? E geralmente a validade ela vai de acordo com a receita que está prescrita pelo oftalmologista. Só que às vezes o cliente ele consulta naquele dia e ele não vai. Sim. Né, de imediato, então ele fica forçando a vista dele, a lente já não dá mais aquele grau, e aí fica naquela dificuldade, quando ele vai já passou 2, 3 meses, e já há uma mudança de grau, certo? Então isso acaba dificultando. Então a questão da nossa lei hoje é mais para poder esclarecer, fazer com que o consumidor final ele vá para dentro de uma ótica, conhecer o técnico óptico que está preparado para poder ensinar como deve usar uma armação, o cuidado que deve ter com a armação, o tipo de lente que ele está usando, se essa lente vai escurecer ao sol, se essa lente vai proteger contra os raios magnéticos da luz ambiente à noite, solar, tela de celular, computador. Hoje a gente tem tratamentos que protegem muito, né, essa tela de celular que afeta muito a visão, Sim, a questão do astigmatismo, sim, né? sim. Então, essa lei inclusive nós estamos com ela lá na CCJ, né? Na Sim, Assembleia, aguardando ali que os deputados, nossos parlamentares, Sim, desencavetem ela lá e botem para o plenário Sim. para ser aprovada, e também os outros estados também aderirem à lei, né? Que é muito importante. Hoje o problema de visão, né, está muito alto e está crescendo. Questão Sim. de glaucoma, né, de Sim. pterígio também, Sim. né, essa questão da catarata, a questão também do astigmatismo, da miopia também, né, nos jovens, por causa da tela de celular, que toda criança hoje pega um celular. E aquilo ali acaba afetando, né? O senhor falou uma questão muito séria. Quando o senhor fala da legislação, o senhor fala do técnico em óptica, e aí o senhor fala da necessidade de ter o profissional no estabelecimento, então tocou no assunto chamado qualificação. Então, antigamente não tinha muito essa preocupação, mas é como a gente vai estar num outro aspecto importante aqui nesse episódio, que é o crescimento do segmento. Sim. Hoje a gente aqui mesmo na capital, a gente vê o tanto de novas óticas, né? Não só aquelas que a gente já está acostumado a olhar, ótica Diniz, ótica Veja, as mais, é como a gente acompanha pela rede de farmácia, Pague Menos, Extra Farma, agora tu vê uma Drogaria Globo, tu vê outras que chegaram agora no mercado. Então é importante lembrar que a lei cobra isso, mas assim, a consciência acima de tudo cobra, porque minha preocupação é a saúde está em primeiro lugar e o usuário tem que estar preocupado com a saúde da visão, dos seus olhos. Então é sério demais que o material tenha qualidade e que quem está orientando na loja tenha preparo. Então a qualificação, né, Priscila, você que já passou por um curso técnico, tu pode até informar melhor o nosso ouvinte. Qual foi a experiência antes de ser formada no curso técnico e depois? E que tu tem uma loja, né? Então, qual foi o diferencial de visão, Priscila? É assim, Rosângela, o diferencial foi no conhecimento, né? Que a gente passa pelo processo, desde quando é a fabricação, que nós aprendemos o processo da fabricação, no caso, você é usuária de óculos, nós conseguimos fazer a lente até chegar no estado no qual você está usando, né? E antes antes de saber esse processo, a gente pode até falar, mas não tem autoridade, entendeu? A diferença é essa, é você só saber porque outros falaram. E a diferença é você fazer um curso e você ter autoridade e saber a certeza do que é aquilo que você está falando. E aí você pode orientar. No meu caso, eu oriento muito meus clientes, Rosângela.
como você falou agora há pouco, sobre a saúde. As pessoas, no caso você, ouvinte, que já é usuário de óculos, muitos não se preocupam com a qualidade da lente. Chegam fazendo o quê? Preço. Nós sabemos que a economia está bem difícil, né? Mas assim, você vai, né, na sua ótica, lá onde você compra, você primeiramente procura ouvir ali do óptico aquela qualidade da lente que você vai estar usando, né? Se realmente vai fazer aquele efeito para sua visão, se vai proteger e se vai realmente responder à necessidade da sua visão, tá? Porque senão você vai acontecer sérios riscos, como o Sakamoto falou, e eu já tinha falado também, né? Vai trazer problemas para sua visão, né? Ou você vê, ou agora, certo, pode fazer uma lente de valor mais acessível e de lentes bem melhores, né? Estou falando em questão de qualidade da lente. Ou você economiza mais e paga uma cirurgia. Uma cirurgia, por exemplo, de catarata, Rosângela, é a partir de 3.500, né? Aí você vai estar acelerando essa catarata só porque você tá querendo algo de custo-benefício? Vai atrás de qualidade, vai na ótica, muito né? Sério, e procura né? saber. Muito é sério, sim. Nós viemos aqui, né, Sakamoto, realmente orientar você justamente sobre a qualidade da sua visão, viu? Como a gente fala desse segmento, mexe com a saúde, então é necessário ter um sindicato atuante, um sindicato que possa ser um referencial de orientação para o usuário, para o empreendedor, para o empresário. Então, eu pergunto para o senhor, Sakamoto, como é que está estruturado hoje o sindicato? O empresário que queira orientação, ele pode estar conversando com vocês em que formato? Como ele está constituído hoje? Porque cresceu muito o segmento, né? Então, como hoje o sindicato tem sido essa referência para o empresário? Olha, o sindicato, como eu faço parte da comissão, é um conselho que tem dentro do sindicato, ele tem feito muitas atuações, né? Junto até ao Ministério Público também, né? A gente também já fomos ao Ministério Público, já comunicamos, porque o crescimento do mercado óptico está tão, assim, grandioso, né? Tem pessoas que não têm conhecimento de lente, então por isso vem a questão do cuidado quando você for comprar um óculos, né, na mão de qualquer pessoa que não tenha um técnico, que não tenha um conhecimento, a qualidade da lente, como a Priscila falou, né? Existem lentes no mercado similares, falsificadas, né? Lentes que não atendem àquela necessidade que o médico prescreveu na receita, certo? Aquela questão para tentar ajudar a manter ali aquele grau ali, tentar amenizar, certo? Aquela questão do grau. Então o sindicato, ele está correndo atrás, fomos essa semana passada, a gente teve junto à vigilância sanitária para tentar fazer essa fiscalização, acompanhar para saber se o lojista está em dias ali, está com os reportes, se que é um lojista com CNPJ, que tem um técnico óptico para poder atender o cliente, o consumidor final. Tudo isso a gente está procurando fazer. A gente tem marcado várias reuniões lá na FEComércio também, com os lojistas também conscientizando, certo? Então a gente está tá avançando cada vez mais, né? O sindicato, ele sempre existiu, mas ele, como se fosse assim, ele estava um pouco ali de lado, esperando um pouco a movimentação, mas aí a gente está começando já a fazer um outro trabalho, conscientizando até os empresários também, a se afiliar, a associar no sindicato, para estar legalizado, tudo certinho. O que eu acho interessante essa entrevista de hoje, esse episódio de hoje, para você que nos escuta, é que é bom para aproximar do sindicato, é bom para eles saberem que existe. E saber também que o sindicato é uma força, é um apoio, é uma rede de apoio, onde todo mundo se ajuda, formação, orientação, e também você talvez esteja abrindo seu negócio sem saber essa base aí. Então, é até bom que você assista, e se tiver necessidade de aprofundar o diálogo, depois busque o sindicato. E a gente vai continuar aqui conversando com eles. Ouça bem, não esqueça de seguir o Hub do Mercado,
no YouTube, certo? @ Hub do Mercado. E toda quinta-feira assistir às 20 horas, tá certo? Aí eu pergunto, falou de sindicato, falou do ecossistema. E no Maranhão, Priscila, seu Luiz, como vocês percebem, vocês já falaram que cresceu muito, né? Que oportunidades vocês têm identificado? Novas tendências? A gente tem agora muito no auge a questão do digital, né? Hoje as pessoas podem até usar aplicativo que ela faça um teste para ver qual armação fica melhor no seu rosto, que cor combina mais com seu... É uma questão do visagismo, né? Existe quais tendências atualmente que vocês já estão, inclusive, comercializando nas suas lojas? Eu vou falar aqui uma que é essa questão da oportunidade de emprego, né? Que na legislação da gente, certo, está lá bem clara o técnico óptico dentro do estabelecimento óptico, né? Então, primeiro aí bem a oportunidade de um emprego, né? Isso. De você ter um emprego numa ótica que esteja tudo certinho, tudo em dias, né? E aí a pessoa vai, o curso técnico também que a gente está aí correndo atrás aí, né? De umas escolas matrizes aí para poder aprimorar. Isso tudo o sindicato também já está propondo fazer, parcerias com o Senac, Sim. Tá entendendo? Para que também possa ajudar o sindicato e os lojistas para dar esse apoio maior e essa força ao público e ao consumidor final, né? Inclusive, Priscila já foi nossa aluna, né, no Senac, do curso de técnico. Então, Priscila sabe que é bem estruturado o laboratório, né, Priscila? E algumas turmas já se formaram, né? Então, não dá para estudar também em qualquer local, né, Luiz? A questão da certificação, da qualidade do ensino, dos equipamentos. Então, a gente precisa realmente ter, também, não gastar o seu tempo e seu dinheiro em qualquer local, né? Você precisa ir para um local que tenha credibilidade. Quando vocês falam de oportunidade, o senhor falou da questão do técnico, que é a oportunidade de trabalho, eu vejo também, com as novas tendências que estão aí, e também pelo digital, eu vejo oportunidade de negócios. Né? Eu fico olhando quantos segmentos podem conversar com vocês. Quantas pessoas, muitas pessoas talvez não enxergaram ainda quantos segmentos podem conversar. Dedo de moda, a moda é totalmente, a gente vê cada campanha linda de óculos Ray-Ban, né? Então, assim, eu vejo que as oportunidades são muitas de fazer negócio, até mesmo os sindicalizados fazendo negócio entre si. Né? Então, vocês conhecem a realidade a nível de Maranhão? Como é que está no interior do estado? Além de São Luís. Priscila é do município de Passo do Lumiar, né, Priscila? Sim. Como é que está a nível de Maranhão? Você sabe dizer? Fora de São Luís, como é que está esse crescimento? Sim. Rosângela, eu quero só voltar só um pouquinho quando tu falaste aqui, perguntando para a gente sobre as tendências. Sim. Normalmente, as tendências que chegam aqui para nós já vem de outros países, sim, né? Sim. Tem as feiras, tá acontecendo, recente teve a feira na China, né, que movimentou o mundo todo, né? Inclusive teve um dono de uma ótica bem grande, que eu não vou falar, claro, né? Que ele estava lá, um dos nossos representantes estava lá, então o mundo todo estava lá na China. Por quê? Dali que vem as tendências. Tem feiras em Nova York. Vai ter uma feira agora, eu não estou com certeza se vai ser agora em junho ou agosto, aqui no Brasil, né? Que também já está chegando essas tendências. Então, daí, através dessas feiras, é que chegam esses modelos que vocês tanto gostam, que ficam pesquisando, né? Além das armações, as tendências também das lentes, no qual tem agora uma tendência das lentes amarelas, né? A popular que o pessoal fala. Só que muitos óticos, Rosângela, vou voltar aqui novamente, vocês sempre vão estar escutando isso, que não orientam direito, porque essas lentes amarelas, que são as lentes oftálmicas, elas não são tão apropriadas para ficar usando no sol, né? Elas foram feitas para usar à noite, para fazer aquele contraste daquelas luzes ali do farol, né? Para ali, elas são lindas, realmente são muito lindas, fazem aqueles efeitos maravilhosos, mas a tendência delas, no caso, a qualificação delas é totalmente diferente, é igual a lente que escurece no sol,
né? Sim. Como muitos conhecem a Transition, que a Transition é marca, né? Sim. Mas nós falamos assim para as pessoas entenderem que ela é usada especificamente para o sol. À noite não faz nenhum efeito. Então, a lente amarela já é o contrário. Então, Tá? É uma tendência. Pois é, uma tendência e, pelo visto, muita gente talvez está consumindo de forma errada, né? Com certeza. Precisando de orientação. Vocês observam, então, que esse mercado cresceu, tem muita ótica nova que abriu, e talvez abriu sem essa orientação, né? Precisando desse referencial. Por isso eu digo, é importante a atuação do sindicato, né? Sim, De qualificar, de orientar, de fomentar um mercado que cresça de forma correta, com a legislação, tudo certinho. Quais os desafios que vocês podem apontar, então, além o desordenamento já existe, então quais são os desafios que a gente pode estar sinalizando aqui, até para quem vai entrar nesse mercado, me diga aí, seu Luiz, o que é que o senhor enxerga como desafio? Olha, a informação certa, a informação correta, né? Hoje as pessoas estão se achando que pode ser empresário do dia para a noite ou da noite para o dia, certo? Porque eu consegui, porque eu tenho facilidade. Não, tem que ter a informação. Hoje nós temos um sindicato, um presidente ativo, que ele está correndo atrás junto com os lojistas. Eu tenho acompanhado muito, a gente tem participado de reuniões junto à FEComércio, com o superintendente da FEComércio, certo? Marcamos também com autoridades, né? A gente já teve com o vice-governador, o Felipe Camarão, tivemos também com o secretário de saúde, o Tiago, certo? A gente está sempre procurando, tentando aí ver a possibilidade de a gente poder atualizar os empresários hoje que estão no mercado, né? Mas as dificuldades têm sido muito grandes. Por quê? Porque o mercado ele cresceu desordenado, tá? Então, aí a gente está, como eu falei, aquela fiscalização, fomos visitar a vigilância sanitária, pediu um pouco de socorro para que eles pudessem também fiscalizar, olhar melhor aquela loja, se ela está toda certinha, toda bonitinha, com o alvará da vigilância, tudinho bonitinho, né? Então, mas isso aí a gente está fazendo o trabalho para que a gente possa alcançar e resolver Sim. essa pendência, né? Mas as reuniões a gente marca todo mês, a gente está marcando uma reunião, chamando os lojistas, os empresários que estão associados e tentando ainda mais levar mais lojistas para associar, acreditar no sindicato, que o trabalho do sindicato ele é muito importante. Sem o sindicato a gente não consegue ter avanço. Sim. Se eu for sozinho, só como um empresário, ir lá na vigilância sanitária, por exemplo, não vou ter tanto efeito como se eu fosse como um representante do sindicato, do conselho do sindicato, certo? Ali eu tenho mais força e poder de conhecimento e também eu vou ser ouvido melhor pela própria vigilância, né? Certo? Quando uma loja busca o sindicato, quando ela quiser se vincular, ela deve ir aonde? O senhor pode estar falando aqui para o nosso ouvinte? Olha, o sindicato hoje nosso, ele ainda não tem um lugar específico, né? Mas a gente está... Dentro da FEComércio, a gente tem um espaço lá, né? Certo? Então, mas geralmente o sindicato ele está ali na Rua dos Afogados, certo? Ele é mais conhecido ali, bem no... Como é que chama ali? Do lado da Ótica Pupila. O nosso presidente ele está mais presente ali. Sim. É antigo o nosso presidente, então os lojistas já têm muito conhecimento dele, né? Sim. Certo? E aí a gente está tentando ver nós estamos tentando ver a possibilidade de visitas, né? Nós temos o grupo também de WhatsApp que a gente começa a falar mais com o pessoal. É Sindióticas, Sindiótica, já isso. tem um Instagram, já, os Sindióticas? Tem. Qual o Instagram, seu Luiz? Sabe, Priscila? Para informar para o nosso ouvinte? Instagram? Vou ver Você já tem? Só para passar o correto, porque eu posso falar e não... Mas assim, eu correto. quero aproveitar que a gente já está tratando dessa questão do empreendedor, do empresário, que está nos ouvindo ou que quer abrir uma empresa. Enquanto Priscila localiza essa informação, já achou, Priscila? Já. Diz aí pra gente. Sindóptica. Sim. MA. Então, o Instagram é qual? @ Sindóptica MA. Pronto. Por isso que eu fui confirmar, porque Pronto. tem dos outros estados, tem outros, né? e poderia então causar tem que seguir confusão, o do Maranhão, né? Viu, povo? Pois é, gente. Então, entra logo, segue, fala no direct, né?
Isso. Que aí já pede como falar, como agendar uma reunião, como visitar, como se sindicalizar. Vamos logo se unir. O associativismo é para isso, é para se ajudar, né? Mas aí eu quero que vocês, que são lojistas experientes, que estão tanto no sindicato como também são empresários do segmento, possam orientar quem nos ouve. Qual dica, Priscila, você que é uma lojista já tem algum tempo, daria para quem está nos ouvindo, que eu quero abrir uma ótica? Qual o passo a passo prático, simples, para quem quer iniciar um negócio? Que tu sugere? Tá. Na tua visão. Antes de tudo, eu vou falar por experiência própria, Rosângela. Antes de tudo, procurar conhecimento. Porque se você vai trabalhar em um ramo, por exemplo, é ótica, como é que você vai indicar para o seu cliente a melhor lente, o melhor tratamento se você nem sabe? Então, daí, Rosângela, a pessoa já tem que ter uma noção, né? Ter noção da qualidade, campo de visão, sabe? Quais são os tipos de armação apropriada para aquele rosto. Se a pessoa tem astigmatismo ou miopia, tem que ter essa noção. Se não tiver isso, que é o básico, então vai acontecer, Rosângela, o que hoje está vindo acontecendo muito aqui no Maranhão, que é justamente que o sindicato está tentando trazer, né, as pessoas, tanto de ótica que já tem um bom tempo, quanto os que estão começando. Sim. Porque entrando no sindicato, vai estar ali andando junto, né, vai estar agregando conhecimento, vai orientar a pessoa a fazer o curso técnico, porque através do curso técnico, técnico em óptica, viu, pessoal? Vai ter mais conhecimento, aprimorar. Não é simplesmente abrir uma ótica e dizer, eu tenho uma ótica e vou vender, que é justamente que, como tu falou ali sobre a venda online, e tá tendo muito problema. Eu tive agora recente uma cliente que ela queria comprar comigo e já estava ali falando com a outra pessoa, né? Isso, aliás, 2 semanas, e ela veio agora conversar comigo e veio me mostrar o vídeo da armação que aquela pessoa vende, tudo, e perguntou se eu trabalhava com aquela lente, e eu falei que não. Você trabalha com essa armação? Não. Ah, mas ali eles vendem por R$50. Aí eu perguntei, você perguntou quantos dias de garantia tem? Né? Então tem que saber, as pessoas vão comprando online, não sabe quais são aquelas lentes, né? Quem está vendendo ali, será que é aquela pessoa que está por trás ali daquela venda sabe o que realmente está fazendo? É simplesmente só vender, né? Eu vou vender essa taça aqui e pronto. Vai ser só para servir água. Beleza, mas óculos não é assim. Sim. Então, a gente tem que ter, antes de tudo, conhecimento, viu, Rosângela? Sim. E o senhor queria sugerir o quê? Além de ter o conhecimento, preparo para atuar nesse mercado, esse empresário, esse empreendedor que está atuando, que quer começar, na sua expertise, na sua visão também, como um pessoal que atua no sindicato, o senhor pode orientar? Olha, eu vejo na questão do ramo óptico um amor, certo? Ajudar o próximo. Tá? Falar a verdade para o seu cliente final, tá? Vem a questão da consulta, de exame, das cirurgias, certo? E assim, uma das coisas muito importantes que a Priscila estava falando, do técnico óptico, né? A finalidade e a função do técnico óptico, porque ele está ali, ele teve uma formação, ele teve um ensinamento para ensinar o consumidor a manusear a armação, como é que tem que ser, o tamanho certo, apropriado, que a pessoa diz assim, meu rosto é de bolacha, então eu tenho que ter uma armação quadrada, né? O pessoal acha que é assim. Não, vai depender muito do modelo da armação. Primeiro, o cliente tem que gostar da armação que ele vai colocar no rosto, sentir mais à vontade, se encaixou, se está mais leve, né? Então, tudo isso daí, o técnico óptico, ele está preparado para atender, certo? Então, assim, eu vejo no ramo óptico o amor, o cuidado com a saúde da visão, a preocupação em poder orientar o meu próximo, a dizer para ele, olha, você vai usar uma lente
de qualidade, uma lente boa, certo? Vai ter uma assistência, tem um lojista aqui para te dar essa assistência, para te dar a garantia. Aconteceu algum problema, quebrou uma armação, o fabricante vai lá para poder, o representante está ali para tentar ver uma troca de armação na garantia premeditada por eles, certo? E a lente são bem superiores, né? Porque se você pega uma lente dessa inferior que vai o quê? 3 meses, não tem nenhum tipo de tratamento, já arranhou, e aí fica, pô, eu paguei um óculos tão caro e não vale nada, né? Porque tem muita gente, viu, Rosângela, que nunca usou um óculos, né? E aí, Sim. né, tá acostumado assim, olha para cima, levanta a cabeça, olha para baixo, baixa a cabeça, e quando bota um óculos, né, certo? Aí diz assim, olha para cima, ele levanta, e não é bem assim, né? O técnico óptico vai ensinar esse cliente, verdade. tá? Então ele tem essa dificuldade, então quando ele está acostumado a levantar a cabeça, ele diz assim, eu não estou conseguindo enxergar, eu vejo alguma coisa em si, a lente não tem qualidade, então por isso é a importância do técnico óptico, tá? Certo? E aí que eu falo, como você perguntou, o que leva a gente estar abrir uma loja? Tem que ter o amor, o conhecimento, procurar conhecer, para você ensinar o seu consumidor, o seu cliente. Vai ver ali uma questão afetiva também, certo? Você faz uma amizade. Quando você explica para o consumidor final, o cliente, o tipo de lente e óculos que ele está usando, certo? Ele vai te agradecer, porque ele vai saber que ele foi bem ensinado, né? Que a gente, embora pode ser que esteja um pouco mais de idade e acha que já está usando, conhece a lente, conhece o óculos, e na hora não conhece. Então o que faltou no ramo óptico que hoje tem, é isso, que a gente está aqui hoje é para esclarecer ao consumidor final. Quando for pesquisar, né, consultor no oftalmologista, vai pesquisar numa ótica, veja se nessa ótica tem um técnico óptico. Vá no estabelecimento para ver se está ali, porque ali você vai ter que ter assistência, vai ter garantia. Não adianta você sair comprando com qualquer pessoa e qualquer um, que ele não vai te dar assistência. E muitas das vezes é o barato que sai caro, a armação pode quebrar, ela vai quebrar. Certo? E às vezes a questão da lente, o cliente vai dizer, eu estou tendo dificuldade. Eu paguei barato, né? Então, vá numa loja que tenha lá um estabelecimento óptico, que tenha as armações para você escolher, variedades de armações, como a Priscila falou, houve um workshop lá na China, vai ver outros estados. Você perguntou assim a nível de estado do Maranhão, lá em Imperatriz também, nós estamos lá também. O sindicato nosso, o presidente nosso também está lá atuando, sim, nós temos gente lá, certo? Que também Imperatriz tem a sua segunda maior cidade do Maranhão, né? Sim, e está lá, sentindo várias, estão sendo afetados economicamente, sim, né? Certo? Com umas demandas aí, né? Então a gente está tentando resolver essas demandas, tentando igualar e nivelar o consumo e a economia. Pronto, tá? Então, do jeito que, aproveitando a carona na fala do seu Luiz Sakamoto, agora a gente vai conversar, que a gente já está na reta final do nosso episódio, falar com o nosso usuário final, né? Qual a mensagem final que vocês dão nas considerações finais de vocês para esse usuário, aquela pessoa que está precisando usar um óculos? Qual deve ser o critério dela, Priscila? Você precisa comprar um óculos, foi no oftalmologista, está com a receita na mão. Qual critério ela deve adotar para buscar uma ótica? Primeiramente, qual é a lente que vai trazer benefício para o meu problema, né? Eu, como sendo usuária, eu tenho que saber o quê? Essa lente que você está me vendendo, que você está me oferecendo, vai trazer qual é o benefício? Né? Qual é a qualidade dessa lente? Por exemplo, se a pessoa tem problema para longe e tem dificuldade já para enxergar para perto, qual é o campo de visão dessa lente? Porque influencia bastante, Rosângela. Se a pessoa está comprando uma lente que não é de boa qualidade, então ela vai sentir muita dificuldade para enxergar, para ter ali aquele campo de visão, né? Fora as distorções que às vezes a pessoa passa. Agora é recente, eu tive em uma feira do Sebrae, a pessoa me falou que já estava com um mês com uma lente e não conseguia se adaptar. Quando eu fui conversar com ela, era sobre o tipo da lente que ela comprou. E a pessoa no qual vendeu para ela simplesmente só disse, esse aqui é pro teu grau. E eu fui analisar e ali tinha vários erros,
né? E é justamente sobre esses erros que você, como cliente, né, como usuário de óculos, tem que também ficar atento, né? É porque eu tenho que confiar naquela pessoa que está me vendendo, certo? Mas você também tem que ficar atento. Qual é a garantia? Qual a qualidade dessa lente? Vai trazer o quê? Vai fazer o quê? Né? A pessoa também tem que questionar ali. Essa lente que você está me oferecendo, né? Tem que questionar. Saber se realmente ali você está comprando algo que está beneficiando você ou vai prejudicar mais ainda. É isso, o critério. Ou vai beneficiar a sua visão ou vai prejudicar. Fica de olho, hein? Antes das considerações finais de seu Luiz Sakamoto, Priscila, faz logo, diz para o nosso ouvinte onde que ele te localiza se ele quiser adquirir o óculos da tua loja. Tá, a Ótica Pietro, ela é localizada lá no Maiobão, Passo do Lumiar, mas também, às vezes, a pessoa mora longe, Rosângela, eu tenho muitos clientes longe, né? A Ótica Pietro também se disponibiliza no atendimento domiciliar. E sem falar que a Priscila aqui, Pires, ela é sua técnica em óptica, olha só. Consultoria e técnica em óptica. Serviço completo, né? Serviço completo. Qual o Instagram, Priscila, para falar contigo? Ótica Pietros. E o telefone é 87-32-2897. Pronto, gente, @Ótica Pietros. Grave esse Instagram aí. Seu Luiz, suas considerações finais para o nosso usuário e também para lhe localizar. Bom, eu primeiro quero agradecer a você, Rosângela, ao UB do Mercado, né? Isso. Essa oportunidade que vocês abriram para que a gente possa esclarecer aos nossos internautas, posso dizer, né? Tá? E a Ótica Sakamoto, ela fica localizada lá no centro, na Rua do Norte, próxima à Santa Casa, certo? Aí lá você vai ter uma variedade de armações, eu vou estar lá também para atender. A minha esposa é a técnica óptica, né? Eu tenho um problema da parte de nacionalidade, sou descendente japonês, mas aí como minha esposa já estava com a documentação, né, e eu morei muitos anos fora, né, minha documentação é diferente, então ela estava mais aprimorada para fazer o curso, né, mas eu estava ali sempre presente, né, certo? Participei, só não pude fazer o curso, mas para ter o conhecimento de lente, para explicar para o consumidor final como deve ser o tipo de lente que ele quer. Inclusive, Rosângela, a gente não falamos aqui, né, aos pais, né, que têm seus filhos, que têm problema de miopia, né? Sim. Existe no mercado, nós temos a Roya e também tem outros fabricantes que têm lentes que desaceleram a miopia em 60%, certo? Eu hoje, muito dentro importante. Da minha loja, eu tenho um grupo de pais que participam disso, né? Tanto que a própria Roya, o fabricante, ele dá assistência pra gente, né? Existe também uma garantia da Roya de 90 dias, né? Se caso tiver algum tipo de problema. Sim. Então, assim, aos consumidores finais que estão aí para ver o nosso podcast, né? Sim. Vão lá na Ótica Sakamoto, vai ser bem atendido. Nós estamos lá para esclarecer, explicar, ensinar e tentar fazer o melhor preço possível. O senhor tem alguma página, o Instagram da loja? Sim. O Instagram da loja é @Ótica Sakamoto. O telefone também é o WhatsApp, né? 91847151. Então, gente, terminamos com chave de ouro. Hoje a gente teve uma aula da área de óptica. Não poderia deixar de ser, porque é um segmento tão sério, tão importante a visão. O que a gente faz sem enxergar, né? E quanto falta a gente enxergar. Isso. Tanta coisa que vocês falaram aqui, falta muito. Então, gente, você que está nos ouvindo nessa noite, por favor, não esqueça, se você é empreendedor, se você é empresário desse segmento e você ainda não está sindicalizado, se você ainda não tem contato com ninguém, procure a FEComércio, procure sindicato, sindióticas, né? Procure, então não fique de fora desse associativismo, desse ecossistema de negócios. É bom, unidos, nós unidos somos mais fortes, tá? Todos unidos. E eu quero agradecer que você está nos assistindo toda quinta às 20 horas. Não esqueça de seguir @Hub do Mercado no YouTube e o nosso Instagram, @Hub_do Mercado. Eu quero agradecer sua audiência e agradecer os nossos convidados. Obrigado por estar aqui abrilhantando esse episódio. Obrigada.
E até a próxima, hein, gente? Não esqueça, toda quinta às 20 horas. Um abraço e até a próxima. Rosângela, rapidinho, só para as pessoas que ficaram curiosas no nome da lente que o Sakamoto falou, é a Myosmart, hein? Que ela desacelera a miopia, né? E sim. procure lá para ver que tem até determinada idade. Pronto. Obrigada. Fica mais essa dica. Boa noite, obrigado. Um grande abraço.